Falas do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Lula voltará à cena do crime. Ministro Gilmar Mendes, o Brasil está sendo governado por um conjunto de ladrões. Fernando Henrique Cardoso, a ética do PT é roubar. Marina Silva, se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2018, uma sabatina organizada pela TV Globo, Marina Silva disse, abre aspas, ele está sendo punido por graves crimes de corrupção. O Estado matou Marielle ao estar contaminado por essa relação com milicianos, com o crime organizado, que nos indica a necessidade de tirarmos dos poros do próprio Estado aquilo que obstrui a sua função democrática e a sua função republicana, ou seja, o crime organizado. E ali nós vamos ver que pessoas que têm envolvimento, como aquele que era presidente do escritório do crime, que foi, inclusive, homenageado pelo filho do presidente do inelegível Jair Bolsonaro. Aliás, Adriano da Nóbrega recebeu a visita de Bolsonaro e seu filho na prisão pelo menos 2 vezes. E, em 2006, foi condecorado com medalha Tiradentes, a maior honraria do Rio de Janeiro, por Flávio Bolsonaro. E ali, o então deputado Jair Bolsonaro, hoje inelegível, disse que pedi para meu filho condecorar, para que não haja dúvidas de que Adriano é um herói. Nós estamos falando de quem coordenava o escritório do crime, deputado Joséildo, que foi elogiado desta forma. Aliás, a esposa do organizador do escritório do crime e a sua mãe trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi o único parlamentar que se negou a apoiar e a votar favorável a esta mesma medalha Tiradentes ser concedida para Marielle Franco. Foi o único parlamentar que votou contrário. Portanto, é preciso que nós tenhamos clareza de que muito a que se explicar. Primeiro, que quem mudou e colocou o seu Rivaldo na Polícia Civil, na condição de chefe da Polícia Civil, foi o então interventor, Braga Neto, que depois disputou como vice-presidente do inelegível. E apenas para concluir, presidente, gostaria de mais 1 minuto. Para concluir. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos clareza do que o Brasil vivenciou. Vivenciou um período em que o presidente da República, à época que era deputado, elogiou as milícias. E elogiou as milícias de forma muito, muito despudorada. Por isso, este dia de ontem, e aí concluo, presidente, nesse dia de ontem, nós tivemos primeiro uma belíssima sessão solene, porque tivemos sessões solenes todos os anos, para com todas as vozes falar a pergunta, ou dizer a pergunta de quem mandou matar Marielle. Com muita dor se constatou o envolvimento do próprio Estado. E à tarde, a CCJ nega-se a analisar uma prisão que esta casa deveria ter se posicionado a favor dela. Ontem, nesta casa, nós tivemos o parlamento de costas para a população, quando a Comissão de Constituição e Justiça se negou a avaliar a prisão do suspeito pela morte de Marielle, ser mandante. E o que vai se descortinando a partir da atuação do governo federal, porque tem uma convicção de que se o povo brasileiro, de forma desassombrada, não tivesse elegido Lula para presidir este país, nós não teríamos avanços na investigação de quem mandou matar Marielle. Foi a decisão do então ministro da Justiça, Flávio Dino, de ir colocar a Polícia Federal para fazer uma investigação, que possibilitou que nós pudéssemos desvendar uma trama
que nos dá a convicção de que a bala que matou Marielle foi construída por instituições criminosas que se incorporaram ao próprio Estado. Obrigado também aos parlamentares que cederam a ordem. Senhor presidente, queria hoje dizer que no dia 31 de março são 60 anos do golpe militar de 64. Quero falar aqui como testemunha ocular da história. 21 anos de resistência à ditadura militar. Quero dizer que prisões, tortura como política de Estado, assassinatos, fechamento do STF, fechamento do Congresso, censura, fim da liberdade de expressão e organização foram marcas da ditadura militar. E só em 88 nós conseguimos definitivamente, com a Constituinte e as eleições diretas, a democracia. Também quero dizer o seguinte: por que a ditadura não puniu ninguém? Nenhum dos torturadores, nenhum dos chefes dos golpes de Estado, nenhum dos generais foram punidos. E quero citar o exemplo do nosso vizinho, Argentina, onde os promotores Traceira conseguiu, entende, colocar na cadeia Videla, Macera, Galtieri, todos aqueles que comandaram o poder e comandaram também os órgãos de repressão, os doicodes. E essas figuras seguintes: na Argentina, 1.200 torturadores foram parar na cadeia. Aqui no Brasil, nenhum. Alguns foram promovidos, como o capitão Wilson Machado, do atentado do Rio Centro. Então, eu quero dizer o seguinte: é a hora de dizer militares nos quartéis e nas fronteiras, golpistas na cadeia. Porque, por não ser punidos, eles voltaram. E nós queríamos a repetição de 64 no 8 de janeiro. Ou seja, golpe de Estado para massacrar o movimento social e popular, para não respeitar o processo eleitoral, para fechar o STF e o Congresso, para prender, torturar e matar. É disso que o Bolsonaro entende. Ele entende muito, porque ele saúda sempre o brilhante Ustra, que é o maior símbolo da tortura no nosso país. Por isso, quero dizer a vocês o seguinte: nós não podemos mais tolerar que nós tenhamos de novo impunidade. Então, General Heleno, Braga Neto, Nogueira, Anderson Torres, é cadeia mesmo. E o chefe disso tudo, que se esconde permanentemente, ele se esconde, ele é um covarde, como essa da embaixada da Hungria agora. Todo dia ele cria uma fantasia, mas ele terá o destino que deve ser dado àqueles que sempre defenderam a ditadura, a tortura e assim por diante. Inclusive, quero dizer que na Comissão de Educação nós tivemos um debate hoje de quem se associa ao nazismo. E eu queria dizer que a narrativa bolsonarista vai perder, porque eles fantasiaram o ministro da Cultura de Goebbels. Eles receberam uma pessoa da Alemanha que é filha de um ministro de Hitler. Simplesmente isso. E mais, eles encontram Salvini na Itália, que é a chefe do poder do neofascismo italiano. Por isso, eu queria dizer a vocês... Para concluir, 30 segundos. Agradeço. Nós teremos, nesse domingo, às 16h, uma marcha em São Paulo, que vai do Doicode, na Rua Tutóia, onde centenas morreram e foram torturados, até o Monumento dos Mortos Desaparecidos, no Ibirapuera. Memória de todos, o próximo dia 1º de abril. 1º de abril, nós vamos comemorar 60 anos da vergonha de um golpe militar que matou, torturou, expulsou, colocou perseguição sobre os oponentes e, portanto, nesse 1º de abril, lá no Rio de Janeiro, em diversos lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma marcha no sentido inverso, saindo do Rio, da Cinelândia, até Juiz de Fora, para descomemorar esse tempo do golpe. Depois, presidente, eu queria lembrar aqui, porque o pessoal da direita ou da extrema-direita não sabe, de fato, usar da tribuna sem mencionar o nome do presidente Lula.
E aí colocam todos os adjetivos. Eu aqui não preciso ser advogado do presidente Lula. O advogado do presidente Lula é a vida do povo brasileiro e tudo que ele tem feito nesse seu terceiro governo. O advogado do presidente Lula é o fortalecimento da educação. O advogado do presidente Lula é o envolvimento do governo com os mais pobres. O advogado do presidente Lula é o fortalecimento na reforma tributária para que nós possamos taxar os mais ricos. Então, temos aí uma grande defesa que o próprio povo, aos pouquinhos, vai começar a entender e começar a ver. Mas eu quero aqui trazer um elemento muito importante. Nós vimos esses dias, na verdade, trazido para nós pelo New York Times, a questão da fuga, da nova fuga do fugitivo, do fujão chamado Bolsonaro. Bolsonaro, depois que teve o seu passaporte apreendido, porque assim, fala que é muito corajoso, que é isso, que é aquilo, mas na hora que chega ali diante das autoridades, ou fica calado, ou então pede abrigo, pede guarida. É bom as pessoas entenderem que quando o Bolsonaro entrou na Embaixada da Hungria, na verdade ele saiu de solo brasileiro, na verdade ele infringiu a legislação, na verdade ali é mais uma trama, é mais um capítulo desse golpe, do fujão que havia já fugido para os Estados Unidos com as joias, já havia fugido dos Estados Unidos à véspera da posse do presidente Lula, portanto, sem fazer o rito da passagem da presidência da República. Então, o fujão Bolsonaro, que vocês da extrema-direita tanto aplaudem, esse fujão fugiu de novo, mas fugiu durante 48 horas, dormiu 2 noites na Embaixada da Hungria. Nós ainda vamos ver esse capítulo ser desvendado, porque, na verdade, o Brasil precisa de homens corajosos que enfrentem de peito aberto aquilo que o povo quer.